Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, mais uma linda história da meia-noite que começa. Antes, aquele convite especial. Quero que você seja membro do nosso canal. Vai ser tão legal se você vier para ser membro. Você vai ter tantos privilégios. Você vai ter história exclusiva para você. Vai poder ouvir as histórias sem nenhuma interrupção comercial, sabe? Eu vou fazer gravações especialmente feitas para você. Você vai poder cumprimentar o aniversariante, vai receber o meu áudio com muito carinho. Você vai poder consultar a interpretação do seu sonho com os números da sorte. Você vai poder consultar a nossa psicóloga. Vai ser legal. Venha, se torne membro. Abaixo do vídeo tem o botão onde você opta em ser membro. Porém, mas se eu não quiser ser membro, não tem problema nenhum. Você continuará tendo o que você sempre teve aqui no canal. Nenhum prejuízo. Aqui ninguém é prejudicado. Mas se você vier para ser membro, terá privilégios especiais. Posso contar com você? Que maravilha! Então vamos, à nossa história de hoje. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje essa história da meia-noite, ela envolve duas fazendas. E essas fazendas, elas eram próximas, se a gente olhar do ponto de vista do automóvel, porque distavam uma da outra 30 quilômetros. A fazenda Santa Júlia e a segunda fazenda era a fazenda Santa Cruz. 30 quilômetros de carro. Mas para cavalo, a cavalo já a distância se tornava mais aguda, mais importante. Eu me lembro que na fazenda Santa Júlia viviam ali Dona Zefa e o senhor Gonçalo, um casal de gente séria, gente boa, que tinha um filho de nome Vicente. Eles moravam na Santa Júlia, né? Não era na fazenda, a segunda Santa Cruz. O Vicente, ele era um jovem, filho daquele casal lá da Santa Júlia. Vicente não tinha medo de nada, enfrentava qualquer tipo de trabalho para manter sua família. O homem era um pé de boi para trabalhar, trabalhava com foice, machado, enxada, enfim, encarava vários tipos de labor e tinha fama de ser muito bom de serviço. Mão calejada. Vicente, Vicentão, algumas pessoas o chamavam, quando observavam a força de trabalho dele, de Vicentão. Para abanar café era com ele. As fazendas plantavam café. Para abanar café, ele era o campeão. Só que aí o Vicente se casou. O Vicente casou-se, aliás, com uma moça bacana, uma moça bonita. A gente dizia que aquela moça tinha vindo de Formiga. A gente achava engraçado o nome da cidade de onde ela tinha vindo. O nome dela, Joana. Vicente se casou com a Joana. E eles foram morar na outra fazenda, a fazenda Santa Cruz, que ficava a 30 quilômetros da fazenda Santa Júlia. Acreditem, em termos de sentimento da mãe pela partida, era como se hoje um filho fosse morar no exterior.
Parecia tão longe. A mãe chorava. Meu filho, o Vicente foi embora. O Vicente foi morar, gente, na fazenda Santa Cruz. Ela continuou na Santa Júlia. 30 quilômetros de distância. Parecia que era o exterior. Ele foi embora. Não é exagero dizer que era até pior do que isso, porque atualmente temos ferramentas de comunicação avançadíssimas, né? Hoje, essa coisa do celular, você fala com a pessoa e vê a pessoa ao mesmo tempo. Aquele tempo, meu Deus do céu, a comunicação era muito difícil. Só por carta, mesmo a 30 quilômetros. Era cavalo, carro de boi, era difícil. Assim, a comunicação à distância não se dava de outra forma senão através de recado. Quando passava, você nunca ouviu falar do caminheiro? Inclusive cantado em música sertaneja. Esse era o caminheiro. O caminheiro passava em frente à casa lá da dona Zefa, ou em frente à casa do seu Gonçalo, né, o casal. E aí ela mandava: ô caminheiro, você tá indo para onde? Ele falou: tô indo até a fazenda Santa Cruz. Então leve esse recado meu. E lá ia o recado pro Vicente. Mas era o caminheiro quem levava esse recado. Todavia, até isso era muito difícil naquela época, porque não era fácil encontrar alguém, um caminheiro, né, que fosse o destino da pessoa com a qual você gostaria de ter a comunicação, mandar o recado. Aí você que está ouvindo, você pode estar pensando o seguinte: meu Deus do céu, mas 30 quilômetros era tão difícil assim. Para carro não, mas não tinha carro. Para carro era um pulinho, mas não tinha carro. O fato é que a senhora, a dona Josefa, devido já à idade avançada, ela não tinha força para andar. 30 quilômetros para ela era muita coisa para caminhar. Por outro lado, mesmo indo a cavalo bom de pisada, ele até poderia ser uma ótima alternativa, se caso os pais do Vicente tivessem um cavalo bom para isso. Não tinham. Tinha um jumentinho, mas o jumentinho já estava bem velhinho. Nem mesmo um que pudesse trotar de forma desconfortável eles tinham. Só tinham o mesmo jumentinho. Se ela pegasse um cavalo emprestado, certamente chegaria lá na fazenda Santa Cruz, mas com dor na espinhela. Isso se chegasse, devido à idade avançada. Agora o Vicente já era o contrário. O Vicente, o filho, ele tinha um cavalo muito bom, como a gente fala no interior, muito bom de pisada. Esse cavalo, inclusive, foi nele que ele levou a esposa, a moça que veio de Formiga, a Joana. Ele levou ela montada no cavalo. O cavalo dele era bom. Após o casamento, então eles acabaram indo lá da Santa Júlia até a fazenda Santa Cruz, montado naquele cavalo. Curisco era o nome do cavalo baio, Curisco. Mas como eu disse a vocês, Vicente, ele era muito trabalhador, e acontece que o homem vivia mergulhado em trabalho braçal e dificilmente tinha uma folga para poder viajar tamanha distância. E 30 quilômetros, era muito. Sendo assim, alguns anos se passaram e ele, o Vicente, já tinha 2 dos seus 10 filhos. Ao todo ele teve 10. Mas a essas alturas do campeonato, ele já tinha 2. Época em que, infelizmente, aconteceu a morte da senhora Dona Zefa. Dona Josefa, Dona Zefa, triste, longe do filho que morava para ela tão distante. E era 30 quilômetros, faziam realmente muita diferença. Morreu a Dona Zefa. O marido, seu Gonçalo, pai de Vicente, o pai do Vicente, ficou inconformado porque ele perdeu a sua companheira, a sua esposa. E aí ele passou a ter problemas para gerir os seus bens. Ele tinha, na fazenda Santa Júlia,
ele tinha uns leitões, 3 leitoas boas, um barrão, uma vaca de leite, uns 5 hectares de terras boas para o plantio. Especialmente ele plantava café, plantava feijão, plantava milho. Para quem não sabe, barrão, eu falei que ele tinha um barrão, né? Barrão é um porco adulto, não castrado. Esse é o barrão. Quando é castrado é o capão. O capão é o castrado. Mas quando não é capado é o barrão. Dessa forma, ele, o senhor Gonçalo, não estava mais aguentando realizar os trabalhos da roça, passando grandes dificuldades para alimentar a si próprio. E outra coisa, ele ficou muito triste. A morte da dona Zéfa fez um buraco no seu coração e estava muito complicado para o Vicente. O Vicente continuava lá envolvido nos afazeres dele, na outra fazenda na Santa Cruz, lutando com o seu milho, lutando com o seu plantio de café. Ele também estava montando a sua casa, já tinha os seus porquinhos, já tinha suas galinhas de Angola, ele já tinha de tudo, seu peru, tinha de tudo lá, e morava distante. E outra coisa, estava casado de novo com a Joana, tinha 2 filhos, tinha obrigações para com a família. Você sabe que nessas horas sempre chega alguém aproveitador por perto, e chegou alguém lá perto do senhor Gonçalo, vendo que ele estava muito solitário naquela casa, sentindo falta da esposa falecida. A terra dele era boa de plantio, terra vermelha. Chegou próximo a ele o seu Afonso. O seu Afonso coçou a cabeça, tirou o chapéu primeiro, depois coçou a cabeça e falou: "Ô, seu Gonçalo, eu estou acompanhando aqui sua luta nessa solidão sem sua mulher. Quer me vender as terras? Eu compro do senhor, eu dou um troquinho pro senhor, a gente faz negócio. Eu tenho uma vaca, eu também uma vaca." Olha, esse senhor Afonso, ele fez uma proposta bastante baixa pelas terras. Ele deu uma quantidade de dinheiro pequena e uma vaca tão velha, mas tão velha que ela ficava todo o tempo cabisbaixa. E essa vaca ainda por cima tinha dado cria a um bezerro, e o bezerro estava na mesma situação da mãe. Mal conseguia, coitado, ficar de pé, uma vez que a mãe não tinha nem mais leite para ele mamar. Seu Gonçalo falou: mas é pouco, né, seu Afonso, o dinheiro oferecido. E seu Afonso, de outro lado, retrucou: mas acontece o seguinte, ô Gonçalo, você é obrigado a vender, porque você vai ficar sozinho aqui, nessa casa, sem sua mulher que morreu, seu filho mora longe. Fiquei sabendo que ele está morando lá na fazenda Santa Cruz. Sei lá, uma hora você pode ficar doente. E fiquei sabendo até que necessidade você tem passado aí. É melhor você me vender as terras. E eu não tenho mais dinheiro para lhe oferecer. E outra coisa, para que você quer a terra se você não está produzindo mais? Deixa de bestagem e me vende essa terra aí. Eu dou nela a vaca parida. Põe um bode, eu ponho mais um bode. Eu coloco mais um bode de cria e a parte em dinheiro que eu lhe falei. E aí o senhor Gonçalo respondeu: mas só uma perguntinha que eu quero fazer pro senhor, seu Afonso. Até o dinheiro tudo bem, mas é isso, só me dá a vaca parida mais o bode de cria. Onde é que eu vou colocar os animais se eu lhe vendi a terra? E aí o senhor Afonso usou de uma expressão convincente demais. Falou: faz o seguinte, só me vende as terras, na terra eu produzo, só pode ficar com... Aqui a casa só pode continuar morando nela, mas o teu terreiro. Aí no terreiro o senhor fica com a vaca, fica criando o bode. O que o senhor acha? 50 metros aqui eu dou pro senhor ao redor da casa, 50 metros é seu. Foi assim, sabe, que o seu Afonso explicou para o seu Gonçalo que com aquele pedacinho daria para ele tocar a vida dele.
e criar os animais tranquilamente. Ainda ele teria muita carne para comer, dando o que quisesse para levar à panela, alguns daqueles bichinhos, e sem contar que coisa que ele plantasse, milho, feijão, o café, ele podia continuar contando com aquilo. Essa proposta agora pesou na cabeça do senhor Gonçalo, e seu Gonçalo falou: olha, se é assim, quer dizer, eu vendo, mas continuo com a casa. A casa é... Ah, entendi. E posso criar no terreiro 50 metros. 50 metros eu posso criar os bichinhos, né? Negócio fechado. O negócio acabou sendo fechado entre o senhor Gonçalo e o senhor Afonso. A quantidade de dinheiro era pouquinha. O Vicente, por sua vez, o filho dele, que mora lá na Fazenda Santa Cruz, não sabia de nada. Não, ele não sabia o que estava se passando com seu pai e nem que o seu pai estava vendendo as terras. Seu Afonso, então, na verdade, conseguiu enganar o pobre do coitado do Gonçalo, visto que a pequena fazenda valia muito mais. E se não bastasse, juntamente com a esposa dele, Dona Rosa, a sua mulher, eles ainda ficaram zombando do coitado. Ô, Rosa! O Rosa, o velho, caiu na minha. Me vendeu baratinho as terras, dei a vaca velha pra ele, mas o bode cria e 50 metros de quintal de terreiro pra ele. E começaram a rir os dois, e riam por ter enganado o Gonçalo. O casal, então, seu Afonso e Dona Rosa, o casal se apossou dos 5 hectares de terra que se emendaram com a que eles já tinham, e aí eles ficaram com uma fazendinha até boa. Passaram-se alguns dias e os dois não paravam de rir e de zombar dos coitados do senhor Gonçalo, chamando: velho besta, velho tonto. Ficou com 50 metros de terreiro e tá feliz ainda. Mas essa zombaria do casal, senhor Afonso e Dona Rosa, não durou muito tempo, não. Porque a vida desse casal se transformou numa verdadeira tormenta. Numa verdadeira tormenta. Um belo dia de manhã, senhor Afonso acordou e percebeu que a mulher dele, Dona Rosa, estava estranha. Não respondeu suas perguntas, nem lhe deu bom dia, e pensou o seu Afonso: que será que essa mulher tem que parou de prosear? Ué, parou de conversar? O que será que ela tem? Passaram-se uns 4 dias e ela, a Dona Rosa, continuava sem responder às perguntas feitas pelo marido e nem cumprimentar o marido ela cumprimentava mais. Estava com um comportamento cada dia mais estranho, a razão pela qual seu Afonso, o marido, passou a ficar com medo da mulher. Rapaz, eu tô com medo de Rosa. Tô com medo dela. O jeito foi o senhor Afonso recorrer a um experiente homem daquela região, seu Genésio Benzedor. Seu Genésio, ele era a pessoa certa, porque ele sabia lidar como ninguém com coisas estranhas daquela natureza. Diziam que seu Genésio podia ser o boi mais bravo do mundo. Ele rezava na cabeça do boi, o boi amansava, o boi cegava, que não enxergava ele de jeito nenhum. O seu Genésio era bom de reza, era rezador bravo. O recado foi dado àquele homem Genésio, e logo seu Genésio compareceu para examinar a mulher do seu Afonso, a Dona Rosa. Sem timidez, seu Genésio abriu o verbo para ele.
após algumas conversas estranhas, manifestou-se naquele corpo quem estava ali. Não era mais a rosa. Quem estava no corpo da mulher do seu Afonso não era mais o espírito da rosa, mas era o espírito de Dona Zefa, de Dona Josefa. E agora se concluiu então que a falecida esposa do senhor Gonçalo encarnou-se no corpo de Rosa, a esposa de seu Afonso. E a Dona Josefa, Dona Zefa, a alma, o espírito dela revelou a Genésio Rezador que só sairia do corpo quando a venda da fazenda fosse desfeita. Vocês não vão me enganar, meu marido. Vocês não vão me enganar, meu marido. E ainda por cima zombando dele, chamando-o de trouxa, chamando-o de besta. Pois eu me apossei do corpo de Rosa e só vou sair daqui se o negócio for desfeito. Só vou sair daqui se desmancharem o negócio e pararem com essa zombaria de meu marido. Olha, foi uma bronca danada dada pela Dona Zefa. A forma dela falar, o tom, o timbre de voz era exatamente o de Dona Zefa, não restando dúvida quanto àquela encarnação. A partir daquele momento, foi clara a indignação que a falecida teve com o trote, com o engano feito contra o seu marido. E principalmente ela ficou brava, foi com a zombaria que o casal fazia. Afinal de contas, cabe aqui uma pergunta: qual é a mulher que gosta de ver o seu marido ser ridicularizado, não é mesmo? Qual é a mulher que gosta disso? Seu Genésio, que conversava com o espírito agora de Dona Zefa, ele aconselhou a seu Afonso: a melhor coisa que o senhor tem a fazer é desfazer esse negócio. A negociação extraterrestre foi feita exclusivamente com a presença de seu Genésio. Seu Genésio, ele figurou como intermediário entre o senhor Afonso e a falecida Dona Zefa. Impressionantemente, os olhos da mulher, Dona Rosa, reviravam-se, dando voltas que deixavam o marido morrendo de medo. Cruz credo, Ave Maria, olha como tá os olhos dela, seu Genésio. Não é bem os olhos dela, não. O espírito da falecida que está fazendo isso com ela. O senhor precisa desfazer esse negócio imediatamente, seu Afonso. E seu Afonso sabia que não era qualquer um que tinha a capacidade de conversar com os mortos. Aquilo era privilégio do seu Genésio. E aí, a importante presença de seu Genésio naquela história, já que a afinada senhora só se manifestava para ele. Foi através dele que ele ficou sabendo de toda a história. Desta forma, era efetivamente o único daquela região capaz de manter um bom diálogo naquela ocasião com a morta. O que o senhor acha, seu Genésio? Que eu acho? Eu não acho, eu tenho certeza, seu Afonso. O senhor tem que desfazer esse negócio. E vou dizer uma coisa: o senhor tem que desfazer um negócio e ainda implorar para Dona Zefa largar o corpo da sua mulher imediatamente. Senão o senhor perde sua mulher e perde a sua paz. O que o senhor prefere? As terras? Ou prefere a paz? Eu vou ser sincero com o senhor, seu Genésio, eu prefiro a paz. Mas enquanto o negócio não era desfeito, o espírito de Dona Josefa não se afastava do corpo de Dona Rosa, mas por nada. Tanto é que chegou a noite e Dona Rosa, com seu corpo ainda possuído pelo espírito de Dona Josefa, falou para o seu Genésio. Não era Dona Rosa falando, era o espírito de Dona Josefa, a mãe de Vicente, a mulher de seu Gonçalo, falando. E ela falou de forma clara: seu Genésio, amanhã
o meu filho Vicente, ele vai sair lá da fazenda onde ele mora, da Santa Cruz, de manhã, e ele vai chegar aqui de noite para cuidar da terra do pai dele. O Afonso vai ter que desfazer esse negócio antes de Vicente chegar. Pegar o bode velho dele, a vaca perdida e parida de volta. Não quero nada que pertença a ele, só o que é meu. E o senhor sabe muito bem, seu Genésio, que a fazenda é de meu marido e sempre me pertenceu. Então, avise aí, senhor Afonso, que o negócio tem que ser desfeito antes que Vicente chegue por aqui. Na hora, o seu Genésio foi passando o recado imediatamente ali Na hora, o senhor Genésio foi passando o recado imediatamente ali para o seu Afonso. O seu Afonso concordou com ele, veementemente concordou. Aliás, não tinha nem como não concordar, porque a ordem era efusiva. Disse ainda Dona Josefa, com palavras dirigidas agora diretamente para Afonso. Ela falou direto agora com Afonso. Seu Afonso, amanhã à noite, quando Vicente, meu filho, chegar, aí eu largo o corpo da sua mulher. Mas você nunca mais vai enganar ninguém. E especialmente alguém tão desesperado quanto está o Gonçalo, meu pobre marido. Nunca mais o senhor haverá de fazer isso. Senhor Afonso ouviu o que tinha a dizer a Dona Josefa e simplesmente respondeu, segurando o chapéu na mão e com humildade. Sim, senhora, Dona Josefa. Sim, senhora. Enquanto tudo isso acontecia, o filho de Dona Josefa, o Vicente, o Vicentão, lá na sua humilde casa na fazenda Santa Cruz, moveu alguns passos em direção à candeia para apagá-la. A mulher dele, Joana, já tinha ido se deitar e até o chamou também para fazer o mesmo. Os dois filhos também já estavam dormindo. No exato momento em que puxou o ar para soprar a candeia, uma voz chamou o Vicente lá fora. Vicente! Vicente, vem aqui! Ô, Vicente! Vicente, vem aqui! Ele ouviu aquela voz, o Vicente, e ele se lembrou imediatamente da sua mãe. Falou, essa voz é da minha mãe, da minha falecida mãe. Ficou parado, quieto, na expectativa de ouvir o chamamento pelo menos mais uma vez. Pode ser coisa da minha cabeça. Eu não estou totalmente acreditando no que eu estou acabando de ouvir. A não ser que me chame de novo. Sentou-se ali mesmo na cozinha onde estava e aguardou um tempinho mais. Passado por aí uns 5 minutos, ele então se ajoelhou diante de um altarzinho. Então ele se ajoelhou diante de um altarzinho onde tinha uma estátua de Nossa Senhora. Ele rezou ali um Pai Nosso, rezou a Ave Maria. Por 3 vezes ele rezou a Ave Maria. Antes de dizer a última palavra da última rodada de oração, sua mulher o chamou. Ô, Vicente, vem dormir logo. Vicente, vem dormir logo, vem. Vicente obedeceu a mulher e foi se deitar. A Joana, a mulher dele, logo dormiu, mas ele não. Vicente não dormiu, ele ficou pensando. Caramba, o que foi aquilo que eu escutei? Era a voz de minha mãe. Mas minha mãe já morreu. Mas eu escutei ela me chamando. Vicente, me chamou no quintal. Era ela.
será que foi a minha mãe mesmo me chamando? E ele, Vicentão, como ele era forte, e ele era um homem de muita coragem, sempre teve muita coragem, não hesitou, foi lá fora, foi mesmo, foi verificar se aquele era um chamamento de fato de sua mãe, Dona Josefa. Vicentão destramelou a porta da cozinha, abriu, ganhou o quintal. Era uma noite de brisa, de luar, de estrelas. Saiu lá fora, no quintal, no terreiro. Ao sair lá fora, para todo lado que olhava, ele sentia aquele cheiro, o aroma, o perfume de sua mãe. E aí, ele ouviu uma voz bem delicada desta vez. Vicente, meu filho, que bom que você saiu aqui fora. Eu estava te chamando, filho. Quando ele olhou, ele viu o rosto de sua mãe. Era a Dona Josefa. Ele não acreditou. Ele passou a mão com uma certa energia em cima dos próprios olhos, fechou os olhos por uns 10 segundos e, ao abri-los novamente, ele viu a sua mãe bem na sua frente, assim, a uns 3 metros de distância. A mãe estava com o mesmo vestido que ela usava quando eles se viram pela última vez. Vicente ficou mudo. Ficou parado, não falou nada, só ficou olhando. Após alguns instantes, a Dona Zefa deu-lhe o recado, ou melhor, uma ordem que não admitia recusa. Vicente, meu filho, a mãe está aqui por uma missão. Você precisa cuidar do seu pai, porque ele foi enganado, judiado pelo vizinho, o seu Afonso e a mulher dele, a tal de Rosa. Seu pai foi enganado por ele. Você vai fazer o seguinte, filho. Você vai voltar lá para a fazenda Santa Júlia. Você vai se mudar para lá e cuidar da terra que é do seu pai. E que, sendo do seu pai, também pertence a você. O Gonçalo, ele está precisando demais de cuidados. Ele não pode ficar sozinho. Então, filho, você que sempre foi um filho obediente, sempre me atendeu em vida, que você me atenda agora, que eu já não estou mais neste mundo. Amanhã, você vai lá para casa de seu pai. E quando lá você chegar, aí eu vou dar paz, saindo do corpo de Rosa, a mulher do Afonso. Mas só depois que você se aportar por lá. Só quando você chegar. Só depois disso. Vicente, ele tentou, sabe, de certa forma, até se eximir da missão. E ele falou: mãe, eu tenho minhas coisas aqui na Fazenda Santa Cruz, mãe. Eu tenho meus compromissos aqui, fica ruim de eu largar tudo aqui e ter que mudar assim para lá agora às pressas, mamãe. Ela falou: você não tem escolha, Vicente. Você não tem escolha. Faz o que a mãe está te mandando fazer, para que a mãe tenha paz. Logo em seguida, a Dona Josefa desapareceu e tudo foi feito exatamente como ela ordenou que se fizesse, conforme ela mandou. Ou seja, Vicente, como filho obediente que sempre fora, deu um jeito, largou tudo lá na Fazenda Santa Cruz
e voltou para a fazenda Santa Júlia. Primeiro, ele foi sozinho, foi a cavalo. No dia seguinte, ele foi resolver o problema entre a falecida, sua mãe, o senhor Afonso, a mulher de seu Afonso, que precisava voltar a ter a vida dela, Dona Rosa. E depois, sim, ele voltou e levou no carro de boi suas coisinhas, sua mudança, sua família. Uma família que ele acabou de constituir lá, na fazendinha do pai. Quando da mudança ele tinha ainda 2 filhos, pois lá arranjou mais 8, totalizando 10. Ao chegar lá no entardecer, quando Vicente cruzou a porteira do terreiro do seu Afonso, tudo voltou ao normal a eles. Puderam tratar o caso de homem para homem, sem qualquer interferência mais da finada sua mãe, que naquele instante, tal qual prometera, deixou o corpo de Dona Rosa. Ela prometeu e cumpriu. Seu Afonso, por sua vez, ficou aliviado. Oh, graças a Deus, ficou feliz em poder ter desfeito o negócio. Já o pai, seu Gonçalo, quando viu Vicente chegando em casa, nossa, meu filho, que bom que você voltou, fartava você. O pai estava se sentindo tão sozinho aqui. Só faltou colocar o filho no colo. E o pai foi comunicado que o negócio havia sido desfeito. Como o dinheiro era pouco, o pai nem gastou nem um tostão. E o dinheiro foi devolvido ao senhor, o senhor Afonso. O casal, então, devolveu as terras para o senhor Gonçalo, que passou a ser zelado a partir dali pelo Vicente, o seu filho. Aconteceu assim o distrato do injusto contrato verbal entre seu Afonso e seu Gonçalo. Após esse dia, não teve mais relato nenhum do aparecimento da falecida Dona Zefa. Mas essa história que eu acabei de contar, que eu acabei de narrar, foi vivida pela pessoa mais séria do mundo que eu conheço. Essa história foi vivida pelo Vicente. E o Vicente é o meu avô. O Vicente, narrado aqui na história, é justamente o meu avô, que hoje, do alto dos seus 92 anos, tem essa história linda para contar. Eu já estava lá. Porque, na verdade, eu venho a ser filho de um dos filhos já nascidos dele na época em que os fatos se deram. Então, eu não preciso dizer onde é que eu andava com o meu pai. Seria indelicado da minha parte. Essa história da meia-noite que eu tinha para contar. Sabe, Paulinho, boa pessoa, essa história por si prova que o sobrenatural existe. Você gostou da história? Então curta, manda aqui o teu joinha, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito para você, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho. E agora você pode também se inscrever pedindo para ser membro do canal. Olha que legal. Se torne membro.